Em 1942, parecia que tudo corria conforme o plano da Wehrmacht. As tropas alemãs avançavam rapidamente pelo leste europeu e pela Rússia, rumo a Stalingrado e ao Cáucaso. Os soviéticos cambaleavam desesperados diante do ataque. Enquanto isso, no norte da África, o general Erwin Rommel empurrara as forças da Commonwealth de volta ao Egito. Mostrava a capacidade impressionante das táticas alemãs de combate. Por causa dessas vitórias, Hitler acreditava que os Estados Unidos focariam principalmente no Teatro do Pacífico. Isso daria aos alemães tempo para capturar os campos de petróleo soviéticos. Eles abasteceriam o confronto futuro entre os dois. Mas algo inesperado aconteceu. Em novembro, a inteligência alemã e italiana detectou uma grande concentração de navios aliados perto de Gibraltar. A Alemanha ignorou o alerta. Achou que era só mais um comboio de suprimentos para reforçar Malta. Os italianos, porém, não estavam tão certos. Eles imploraram à Alemanha que investigasse a anomalia. Mesmo assim, Hitler já havia perdido toda a fé nos italianos. Ele recusou o pedido. A decisão sairia cara para a Alemanha. O que parecia um comboio de suprimentos era, na verdade, uma frota de transporte. Levava 65 mil militares americanos, sob o comando do tenente-general Dwight D. Eisenhower. A Operação Tocha, a primeira incursão americana no Mediterrâneo, estava para começar. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, nos últimos dias de 1941, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill respirou aliviado. A Grã-Bretanha, enfim, receberia o apoio militar de que tanto precisava. Mas as coisas não correram tão bem quanto os britânicos esperavam. Os objetivos e as prioridades dos comandantes britânicos e americanos nem sempre eram os mesmos. O general George C. Marshall, chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, queria focar em libertar a Europa. Queria levar a luta até os alemães, no território deles. Ao mesmo tempo, seu equivalente britânico, o marechal de campo Alan Brooke, chefe do Estado-Maior Imperial, não queria que os aliados focassem na Europa ainda. Os britânicos tinham sido duramente enfraquecidos durante a Blitz. Eles sabiam que, embora as tropas americanas fossem numerosas e ansiosas para lutar, ainda eram inexperientes e desorganizadas. Para Brooke, fazer um grande desembarque anfíbio na França era uma péssima ideia. O Reino Unido teria de arcar com grande parte do peso militar de uma operação assim. E eles simplesmente não estavam prontos. Anos depois, após a guerra, Brooke descreveria sua frustração ao lidar com Marshall. Eu achava a forma rígida de estratégia de Marshall muito difícil de lidar. Ele nunca entendeu totalmente o que as operações na França significariam. Havia um padrão de treinamento diferente nas divisões alemãs, em contraste com as divisões americanas inexperientes. E com a maioria das nossas novas divisões, ele não percebeu uma coisa. Os alemães podiam reforçar o ponto de ataque 3 a 4 vezes mais rápido do que nós. Nem entendeu outra. Até o Mediterrâneo abrir de novo, sofreríamos com uma escassez paralisante de transporte marítimo. Assim, a estratégia aliada virou um impasse. Os americanos queriam libertar a França. Os britânicos queriam que os americanos limpassem o Mediterrâneo primeiro. A frustração foi tanta que levou Marshall a considerar uma mudança. Por um momento, ele pensou em tirar o foco do exército dos Estados Unidos do teatro de operações europeu e levar para o Pacífico, deixando a Grã-Bretanha sozinha na frente ocidental. Na verdade, o exército dos Estados Unidos provavelmente teria focado no Pacífico, se não fosse o presidente Franklin D. Roosevelt. Ele fez algo que nem Churchill faria durante a guerra. Ele contrariou o alto comando militar. Roosevelt estava comprometido com a situação da Grã-Bretanha desde o início da guerra, e não deixaria os alemães pensarem que os aliados ocidentais não estavam unidos. Além disso, a opinião pública americana queria confrontar o regime nazista. E o presidente dos Estados Unidos queria que suas tropas enfrentassem os alemães o quanto antes. Outro fator crucial para a decisão de Roosevelt foi a recente derrota humilhante das forças britânicas em Tobruk. Coincidentemente, Churchill estava na Casa Branca quando soube da perda devastadora na cidade líbia. Ao ver a reação chocada do primeiro-ministro,
o presidente dos Estados Unidos prometeu enviar tropas americanas para o norte da África. Assim, contra o conselho do seu general, Roosevelt ordenou que o exército fizesse o que os britânicos queriam: atacar o norte da África para liberar o Mediterrâneo. Essa decisão acabaria com o impasse aliado e mudaria o rumo da guerra. A Operação Tocha foi um plano ambicioso. Os aliados transportariam 65 mil soldados sob o comando do tenente-general Dwight D. Eisenhower. Eles sairiam de portos nos Estados Unidos e na Inglaterra e atacariam as possessões francesas no norte da África em Casablanca, Oran e Argel. Os alvos eram controlados pela França de Vichy. Era o Estado fantoche criado pelos nazistas após a conquista apressada da França em 1940. Enquanto isso, o apelo aliado para invadir o norte da África francês se beneficiou imensamente. A atenção dos líderes do eixo seguia focada em outro lugar. Os alemães estavam totalmente envolvidos na luta por Stalingrado e pelo Cáucaso. Enquanto isso, o Afrika Korps de Rommel estava muito ocupado no Egito, mantendo o território que havia conquistado. Reforços britânicos ameaçavam empurrá-los de volta para a Líbia. Outro fator melhorou ainda mais as chances da operação. O Terceiro Reich não confiava no regime francês de Vichy. Eles esperavam traição o tempo todo. Por isso, não abasteceram direito à África francesa. As tropas estacionadas lá ficaram com equipamento ultrapassado e pouco treinamento. Ainda assim, a inteligência do eixo acabou detectando uma grande concentração de navios perto de Gibraltar. Apesar das preocupações expressas pela Itália, a Alemanha descartou o fato. Viu aquilo como mais uma missão de suprimento para Malta. A gravidade dessa decisão ficaria clara para os alemães em 8 de novembro de 1942. Às 5h30 da manhã, Ulrich Joachim von Ribbentrop, inquieto e ansioso, o ministro das Relações Exteriores alemão, telefonou ao ministro das Relações Exteriores da Itália, Galeazzo Ciano, para informar que tropas americanas haviam desembarcado em portos argelinos e marroquinos. Ciano estava perplexo e ainda sonolento, e quando perguntaram o que os italianos pretendiam fazer, ele não fazia ideia do que responder. Mesmo assim, algo era claro. Os comandantes do eixo não esperavam um ataque dos americanos no norte da África. Em uma série crucial de meses que Churchill depois chamaria de dobradiça do destino, tropas americanas tomaram de assalto os principais portos e aeroportos do Marrocos e da Argélia. Visavam Casablanca, Oran e Argel. Ao mesmo tempo, os alemães foram detidos em Stalingrado, sem jamais voltar a avançar para o leste. E Rommel experimentava seu primeiro gosto de derrota no Egito. Em menos de 6 meses, o rumo da guerra mudou por completo. As forças dos Estados Unidos seguiram avançando pela África francesa com sucesso. As forças francesas de Vichy, esgotadas, não eram páreo para as táticas e o equipamento americanos. Ainda assim, nem tudo saiu como o planejado. Os aliados esperavam que a maioria das tropas francesas se voltasse contra os alemães e se juntasse a eles assim que a invasão começasse. Mas isso não aconteceu. Na verdade, a maior parte das forças francesas resistiu com ferocidade ao ataque. Uma exceção notável veio do general Antoine Betuart. Quando as tropas americanas e britânicas desembarcaram no Marrocos, ele tentou um golpe de Estado contra o comando militar francês. Queria se render aos aliados no dia seguinte e salvar vidas. Durante a manobra, os homens de Betuart cercaram a residência do alto comissário, o general Charles Noguès. Mas o general, encurralado, conseguiu pedir ajuda antes que as forças do golpe arrombassem o prédio. Depois que a insurreição de Betuart foi contida, Noguès reforçou as praias para resistir aos desembarques aliados. Muitos soldados americanos não acreditavam que os franceses, humilhados de forma tão vergonhosa pelos nazistas havia pouco, decidissem lutar pelos nazistas em vez de se juntar aos aliados. Ainda assim, mesmo sem depor as armas, os franceses não ofereceram resistência significativa às tropas dos Estados Unidos no Marrocos. O que virou um enorme problema foi a arrebentação selvagem do Atlântico. No desembarque em Fedala, o transporte Leonard Wood perdeu 21 de seus barcos de desembarque para a arrebentação, causando várias baixas. Além disso,
O navio Thomas Jefferson perdeu 16 de seus 31 barcos na primeira tentativa de desembarque, enquanto o transporte Carroll perdeu 18 de seus 25 barcos de desembarque. Muitos outros foram danificados, restando apenas 2 barcos para levar tropas e suprimentos à praia. Muitos soldados americanos valentes, ansiosos para se provar em combate, nunca chegaram à areia. Seus barcos foram engolidos pelo mar. O desembarque aliado também foi duramente prejudicado pelo Mar Bravo na costa argelina. Mesmo assim, as tropas dos Estados Unidos que conseguiram desembarcar tomaram a maioria de seus objetivos, graças em parte à liderança exemplar do general de brigada Theodore Roosevelt Jr. Mesmo assim, apesar das perdas na arrebentação e da forte resistência francesa em algumas áreas, as forças dos Estados Unidos e britânicas asseguraram a maioria de seus objetivos. Estavam prontas para avançar para o interior. Continuariam a invasão bem-sucedida. O destino sorriu aos aliados quando, por acaso, o almirante François Darlan, segundo no comando, estava no norte da África cuidando do filho doente. Ao testemunhar a invasão aliada, o oficial francês decidiu que resistir era inútil e marcou uma reunião com os comandantes dos Estados Unidos. Franceses e americanos chegaram a um acordo. Os franceses pararam de lutar contra as forças anglo-americanas e se juntaram a elas para combater os alemães. Quando soube das ações do almirante François Darlan, Hitler ficou furioso. Não bastasse os americanos tê-lo surpreendido invadindo o norte da África, eles também tomaram a maioria dos portos e aeródromos no Marrocos e na Argélia, e convenceram os franceses a se juntar a eles. Tomado pela raiva, o alto comando nazista tomou uma das decisões mais desastrosas da guerra. Apesar de muito dispersos na frente oriental, e com a contraofensiva de Stalingrado prevista para poucas semanas, Hitler ordenou tomar a Tunísia. O Führer ignorou completamente o conselho de alguns comandantes que lhe disseram que era impossível manter o norte da África, e desviou tropas preciosas que eram necessárias em Stalingrado para a Tunísia. A princípio, a invasão alemã da Tunísia pareceu um grande sucesso. Eles conseguiram capturar o território e conter o avanço aliado. Enquanto isso, as forças dos Estados Unidos no norte da África, acostumadas a lidar com tropas francesas enfraquecidas, conheceriam o que era enfrentar o contingente alemão. A derrota das forças dos Estados Unidos no Kasserine Pass pelo Afrika Korps de Rommel, em fevereiro de 1943, evidenciou fraquezas das tropas e de seus líderes. Ainda assim, uma marca do poder militar dos Estados Unidos ao longo da guerra foi a curva de aprendizado com que as tropas se adaptavam às condições de combate. Rommel e outros comandantes alemães tinham razão. Eles não conseguiriam manter o norte da África por muito tempo, apesar do sucesso inicial. Com uma linha de suprimentos extensa e enfraquecida, as tropas alemãs montaram uma armadilha para si mesmas. Na primavera, os aliados cortaram as comunicações marítimas do eixo no mar Mediterrâneo. As forças alemãs só conseguiam levar suprimentos por ar, deixando suas tropas na Tunísia sem recursos. Quando chegou abril, as forças aliadas decidiram impor superioridade aérea sobre o Mediterrâneo. Atacaram as aeronaves da Luftwaffe para devastar os transportes Ju-52 e deixaram as tropas alemãs na África completamente famintas. Sabendo que os reforços não viriam depois do fracasso em Stalingrado, as forças alemãs e italianas restantes no norte da África se renderam em maio. Deixaram a Itália desprotegida diante de uma invasão aliada. No fim, a decisão de Roosevelt de enviar tropas dos Estados Unidos para o norte da África, em vez da França, valeu a pena. Tropas inexperientes dos Estados Unidos aprenderam a lutar contra a Wehrmacht, e o mar Mediterrâneo agora estava sob controle dos aliados. Isso ajudaria a abastecer uma invasão da França. O mais importante, até 1943, os americanos tinham se mostrado combatentes e líderes formidáveis. Tão formidáveis que agora podiam ditar a estratégia aliada e planejar a invasão da França com total apoio das forças britânicas. Se você gostou deste conteúdo, visite nosso canal para mais histórias como esta. Por favor, deixe o like e se inscreva no canal. Isso ajuda o canal a crescer.
Conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo.